E aí, pessoal, vamos falar novamente sobre proteína. Eu falo toda vez que eu falo sobre esse tema, parece que eu sou redundante, que eu fico falando sobre as mesmas informações, mas é interessante porque tem um pesquisador sobre proteína, o pai da proteína, provavelmente o seu professor se baseia as informações, ou deveria se basear em evidências científicas, e se estuda a ciência, provavelmente ele conhece esse cara, Stuart Phillips. E quando ele fala sobre proteína, ele fez um apanhado aqui em 2023, no ano da publicação desse vídeo aqui, mostrando qual que é a recomendação ideal de proteína por dia. Independente se você tem um treinamento, mas envolvendo principalmente aí a manutenção ou o ganho de massa muscular. E a recomendação dele não é de 1,6 a 2,2 gramas. Ele fala que o breakpoint, aquele ponto principal para você conseguir atingir, é de 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso. Consumir mais proteína do que isso não vai te dar mais tecido de massa muscular, tá bom? Então ele até deixa bem claro, né? O ideal é você consumir 1,6 gramas. Você não tem evidências ainda que mostram que consumir mais proteína que isso vai te dar mais benefícios, desde que essa proteína que você esteja consumindo esteja sendo sinalizada para fazer a função básica dela, que é criar e reparar tecido. Por isso tem que ajeitar os consumos de carboidrato e ajeitar os consumos de gordura. Não é só proteína na sua alimentação do dia. Beleza? Então, quando a gente pensa, então, um resumo do que está escrito aqui, é que esse indivíduo, você, menino ou menina, tem que consumir 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso que você tem. Então, aqui você vai simplesmente pegar o seu peso hoje atual e você vai multiplicar por 1,6 gramas. No caso, então, se a pessoa pesa 80 quilos, vamos dar um exemplo, 80 quilos, 80 multiplicado por 1,6 gramas, nós temos um total de 128 gramas de proteína que esse indivíduo deve consumir por dia para garantir uma manutenção ou até mesmo ganho de massa muscular. Então, uma coisa importante, né, já que tem diversas pessoas, um público variado que assiste o vídeo, quando a gente fala 128 gramas de proteína que esse indivíduo tem que consumir se ele pesa 80 quilos, não significa que ele tem que consumir 128 gramas de carne. Eu estou falando aqui especificamente não da fonte alimentar, mas sim do macronutriente proteína. Em 100 gramas de carne, nós não temos só proteína. 100 gramas de carne tem mais ou menos algo em torno de 22, 23, 24 gramas de proteína. Então, eu vou mostrar alguns exemplos das proteínas mais consumidas aí mundialmente e mostrar para vocês um simples cardápio de divisão proteica no final, tá bom? Mas aqui lembrando que o exemplo está baseado no indivíduo de 80 quilos. Você ajeita essa variação de acordo aí com o seu peso atual, caso você queira calcular para você mesmo esse cardápio, tá bom? Então, vamos imaginar um ovo. Um ovo tem um total de 6 gramas de proteína. E vamos imaginar que essa pessoa de 80 quilos, ela só quer comer ovo como fonte de proteína para bater a 128 gramas. No caso, ele deveria consumir, ou ela, 21 ovos por dia. E se ele quiser consumir só a clara, porque ele leu, por exemplo, que a gema também leva gordura junto, não é só proteína. Se for só clara, é um total de 42 claras claras de ovos por dia para você atingir as 128 gramas, que é a recomendação proteica para esse indivíduo de 80 quilos. Se ele quiser consumir, por exemplo, um suplemento proteico, como o whey protein, o dosador, né, a dose varia de cada marca, ela varia de 10, 15, 20 gramas a dosagem, a quantidade em grama, mas vamos imaginar que sejam 15 gramas de whey. Isso contém mais ou menos em torno de 12 gramas de proteína, e para você atingir as 128 gramas, será necessário 11 doses ou 11 scoops de whey protein, se ele quiser utilizar só whey como fonte de proteína no seu dia. Quando você pensa sobre carnes, aqui existe realmente uma variação do tipo de carne que você escolhe, se é frango, se é peixe, se é carne de porco, mas só para a gente fazer mais ou menos uma média, em 100 gramas desse alimento pronto, tem mais ou menos em torno de 22 gramas de proteína, ou seja, um bife grande, mais ou menos o tamanho da minha mão, tem mais ou menos aí 22 gramas de proteína. Para você atingir então as 128 gramas da recomendação, será necessário consumir em torno mais ou menos de 580 gramas de carne por dia. Tá bom? Se você vai consumir leite, um copo de leite tem mais ou menos em torno de 240 ml, que tem mais ou menos em torno de 5,6 gramas de proteína. Se esse indivíduo só quer consumir leite no dia, deveria consumir 23 copos de leite por dia.
E quando você pensa nos iogurtes proteicos, tem uma variação, alguns têm 8, outros têm 10, outros têm 15, outros têm 22 gramas de proteína. Vamos colocar então aqueles iogurtes de 15 gramas de proteína por unidade, deveria consumir em torno de 9 unidades por dia para atingir as 128 gramas de proteína. Então, mostrando os exemplos que eu citei aqui no vídeo dos 6 mais consumidos aí mundialmente, temos, por exemplo, iogurte, whey, temos, por exemplo, leite, os ovos, né, tanto inteiro como no formato de clara, e as carnes aí de origem animal, né? Então temos, por exemplo, frango, temos, por exemplo, salmão, ou a pescada branca, ou a carne de porco, ou até mesmo a carne bovina. E aqui estão as quantidades, caso a pessoa só queira consumir, por exemplo, só whey ou só iogurte, mas você não vai consumir só ovo no seu dia, né? Você vai cansar. Não que necessariamente será um problema você consumir 21 ovos no seu dia. Mas vamos imaginar que você quer destinar, por exemplo, 50% desse valor nas suas carnes, que você vai fracionar entre o seu almoço e o seu jantar. Então vamos dividir tudo isso aqui por 2, já que a gente está falando de 50%. Então, no caso aqui, se eu for pegar 50% de 580 gramas de carne dividido por 2, dá um total de 290 gramas de carne por dia. Pega essas 290 gramas de carne e divido entre o seu almoço, entre o seu jantar. Ou seja, esse indivíduo de 80 quilos, para atingir 50% da recomendação de proteína que ele deveria consumir por dia, vai ter que consumir 145 gramas de carne no seu almoço e 145 gramas de carne no seu jantar. Beleza? Agora falta. Vamos imaginar que esse indivíduo faz 4 refeições no dia: o café, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E até o momento ele conseguiu bater 50% da recomendação proteica do seu dia. E foi isso que sobrou para a gente aqui. Só que ele quer consumir proteína nas duas refeições. Ele quer consumir tanto no café como também no lanche da tarde. Então, novamente, eu vou pegar essas quantidades aqui e vou colocar 50% para deixar então aí 50% no café e 50% no lanche da tarde, ou somando tudo, 25% no café e 25% no lanche da tarde. Dividindo tudo isso aqui por 2, se esse indivíduo quiser consumir, por exemplo, iogurte, ele deverá consumir 2,2 unidades. Se ele quiser consumir, por exemplo, whey protein, 2,7 doses e por aí vai. No nosso exemplo específico, vamos imaginar que esse indivíduo ele quer consumir ovos no café da manhã, ele quer consumir, por exemplo, à tarde, ele está na correria, às vezes está trabalhando, não tem tempo para fazer alguma refeição, ou não tem, por exemplo, uma geladeira para deixar o iogurte, ele quer consumir, por exemplo, whey protein. Então, no caso, esse indivíduo irá consumir 5,2 ou 5 ovos no café da manhã e no lanche da tarde irá consumir 2,7 dosadores de whey protein. Somando tudo isso aqui, nós iremos atingir provavelmente a recomendação proteica dele. Então, só para a gente fazer um exemplo aqui do cálculo para verificar se está correto. Então, se nós temos aqui que em cada ovo nós temos 6 gramas de proteína, 5,2 multiplicado por 6, nós temos 31,2 gramas de proteína, 145 gramas, né, quando a gente coloca naquela conta, na regrinha de 3 de 22 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne, nós temos 31,9 no seu almoço e 31,9 no seu jantar. E cada dosador de whey, mais ou menos de 15 gramas, tem 12 gramas de proteína, 2,7 multiplicado por 12, nós temos 32,4 gramas de proteína providas do whey. Somando aqui tudo isso aqui, nós temos a recomendação proteica para um indivíduo de 80 quilos, que deveria consumir em torno de 128 gramas de proteína no dia. Então, é só para mostrar para vocês que não é muito mistério, é só matemática que a gente tem que fazer. E é claro que aqui eu só mostrei um exemplo bem simples. Você não precisa consumir só ovo. Você poderia muito bem aqui consumir, por exemplo, 2,5 ovos e você coloca a outra metade, consome, por exemplo, 1 unidade de iogurte. É só um exemplo para não ficar muito longo o vídeo, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, consuma proteína no seu dia, tá bom?